Você já percebeu que uma palavra tão pequena pode mudar uma vida inteira? Vivemos em tempos difíceis, uma geração imediatista, cansada, ansiosa e acostumada a desistir. Mas Deus continua formando homens fortes em tempos difíceis. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Por causa das tuas palavras é que eu vim. Daniel 10:12. Em Daniel 10, encontramos um homem com mais de 80 anos. O império mudou, os reis mudaram, os amigos da juventude já não estavam ao seu lado. Mas Daniel continuava firme diante de Deus. Durante 21 dias ele jejuou, orou e buscou ao Senhor. Aos olhos humanos, parecia que nada estava acontecendo, mas havia uma palavra que sustentava Daniel, uma palavra pequena, uma palavra de apenas 3 letras: não. Há poder em um santo não. Em primeiro lugar, homens fortes aprendem a dizer não à carne. Daniel já havia aprendido isso no capítulo 1. Não se contaminou, não se curvou aos ídolos, não abandonou sua identidade. Agora, no capítulo 10, continua negando a si mesmo para buscar ao Senhor. O mundo ensina: faça tudo o que tiver vontade. Cristo ensina: negue-se a si mesmo. Homens fortes não são aqueles que fazem tudo o que desejam. Homens fortes são aqueles que conseguem dizer não aos próprios desejos. Não ao pecado, não à impureza, não à vaidade, não ao orgulho, não à acomodação espiritual. A verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Em segundo lugar, homens fortes aprendem a dizer não ao desânimo. Daniel orou durante 21 dias. Parecia silêncio, parecia demora, parecia que nada aconteceria. Mas o céu já estava em movimento desde o primeiro dia. Quando o anjo chega, ele declara: desde o primeiro dia foram ouvidas as tuas palavras. Deus nunca se atrasa. O fato de você não ver não significa que Deus não esteja agindo. Muitas vezes, Deus trabalha no invisível antes de se manifestar no visível. As pessoas que desistem no 10º dia, outras desistem no 20º. Daniel permaneceu. Homens fortes não são aqueles que nunca se cansam, são aqueles que continuam, mesmo cansados. Talvez você esteja orando por seus filhos, por um casamento, por uma cura, por uma restauração. Continue. O céu ouve desde o primeiro dia. Não desista. Em terceiro lugar, homens fortes aprendem a dizer não ao medo. Quando Daniel contempla a glória celestial, ele perde as forças. Mas a voz do Senhor lhe diz: não temas. Esse não aparece repetidas vezes nas Escrituras. Não temas, não temas, não temas, porque a presença de Deus
é maior que os nossos medos. Os problemas são reais, as lutas são reais, mas o Senhor continua assentado no trono. Quem conhece a soberania de Deus não vive escravizado pelo medo. Em quarto lugar, o maior não da história foi dado por Jesus. No deserto, Satanás ofereceu atalhos, mas Jesus disse não. No Getsêmani, a vontade humana clamava pelo alívio, mas Cristo submeteu-se ao Pai. Na cruz, ele disse não à tentação de abandonar a missão. Porque Cristo disse não, nós recebemos salvação. E agora, pelo poder do Espírito Santo, podemos dizer não ao pecado e sim para Deus. Homens fortes em tempos difíceis são homens que aprendem o poder de uma palavrinha de 3 letras. Não à carne, não ao desânimo, não ao medo, e sim para Cristo. Porque às vezes uma pequena palavra preserva um grande destino. Talvez Deus esteja chamando você para voltar a dizer não. Não ao pecado que destrói, não à frieza espiritual, não às concessões, não ao medo, não ao desânimo, porque homens fortes não são formados em tempos fáceis, são formados em tempos difíceis, ajoelhados diante de Deus. E quando o mundo disser desista, a fé responderá não. Amém e amém.